Quando a gente fala em geomorfologia, no caso aqui, geomorfologia do Brasil, a gente está falando do relevo brasileiro. Geomorfologia tem a ver com essas feições do relevo, certo? Então, vamos lá. A gente consegue perceber através desse esquemazinho aqui, ó, que mostra o Brasil, né? Que o nosso relevo, ele é um relevo de altitudes modestas. Como assim, professora? Quer dizer o quê? Quer dizer que o relevo brasileiro ele não é um relevo muito elevado, né? A gente vai ver até uma porcentagem daqui para frente, lá na frente, né? Uma porcentagem da altitude do nosso relevo. E a gente vai ver que grande parte do nosso relevo ele tem altitudes medianas, até baixas. Então, o nosso relevo ele não é muito elevado. Por que, professora, o nosso relevo ele não é tão elevado? É isso que vocês vão estudar agora. Mas que vocês já sabem, eu acho, mais ou menos, né? Porque ele não é tão elevado. Primeiro que o Brasil, ele possui uma estrutura geológica bastante antiga, certo? Ou seja, quanto mais antigo é o relevo, quanto mais a estrutura do relevo ela é antiga, significa dizer que esse relevo ele foi exposto, né? Ele foi exposto há muito tempo a atividades erosivas. E quanto mais tempo aquele relevo ele ficar exposto à erosão, mais aquele relevo ele vai sendo destruído, ele vai sendo modelado de acordo com o tempo. Então, como o relevo brasileiro é um relevo muito antigo, ele tem uma estrutura geológica muito antiga, né? A estrutura que forma esse relevo é uma estrutura antiga. E como também, o outro motivo também, seria o fato de que o Brasil, ele se concentra, ele se situa, né? Se localiza no centro de uma placa tectônica. Então, nós estamos meio que longe ali da instabilidade tectônica das placas, da movimentação das placas, né? Dos grandes tremores de terra, enfim. O Brasil está localizado numa área de instabilidade tectônica, então... esses dois motivos são cruciais para fazer com que o nosso relevo ele não tenha altitudes tão elevadas, certo? O fato de que o nosso relevo ele tem uma estrutura geológica antiga, então ele foi muito exposto à erosão. Então, quanto mais exposto à erosão, significa dizer que aquele relevo ele é mais baixo, né? Porque ele foi muito exposto ali às intempéries e tal. E o fato também de a gente estar localizado numa área de estabilidade tectônica no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, certo? Esses dois motivos são cruciais. Então, a gente vai ver que as terras mais altas do Brasil elas vão se concentrar nessa parte aqui ao sul e ao sudeste do Brasil, né? Que são as áreas onde a gente vai encontrar serras e planaltos do Atlântico Leste e Sudeste. São as áreas mais elevadas do nosso país. Se você olhar aí esse mapinha, esse primeiro esquemazinho aqui do Brasil, né? Do relevo brasileiro, da geomorfologia brasileira, e a gente tem uma noção, né? De olhar do relevo de cima para baixo. Então, a gente percebe que as áreas mais elevadas do Brasil se localizam nessa costa leste do Brasil, sobretudo nessas áreas de serras e planaltos do sudeste e do sul do Brasil, certo? A área mais elevada se situa no cinturão que acompanha o litoral sul e sudeste do Brasil, ok? Mas a gente vai ver também que tem algumas áreas aqui ao norte do Brasil, que é onde a gente vai encontrar o escudo das Guianas, que ainda engloba uma parte do território brasileiro, pega um pouco do Brasil, que a gente também vai encontrar áreas um pouco mais elevadas. É tanto que o pico mais alto do Brasil, alguém sabe dizer qual é o pico mais alto do Brasil? O pico mais alto do Brasil, onde é que ele fica? Nunca ouviu falar? O pico mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, e ele se localiza aqui no estado do Amazonas, numa área ali de fronteira entre o Amazonas e a Venezuela. E ele se chama Pico da Neblina porque o seu pico como uma área mais fria, né, temperaturas mais baixas, boa parte do ano fica lá a neblinazinha em cima dele. E pronto, vamos lá. Então, aqui tem 3 esquemas do que seria uma geomorfologia, um relevo, né, jovem, um relevo maduro e um relevo antigo. O relevo do Brasil é um relevo de estrutura mais antiga, mas a gente tem que perceber outra coisa, que os agentes que atuam no nosso relevo, tipo modelando o relevo, a modelagem do nosso relevo ela é uma modelagem recente, se você parar para pensar, né? Tipo, e está acontecendo constantemente. Então, o que modela o nosso relevo são agentes recentes, são coisas recentes que modelam o nosso relevo. Mas a estrutura do nosso relevo é uma estrutura antiga. Então, o nosso relevo ele tem uma estrutura antiga, que significa dizer que também, né, que o nosso relevo ele não detém aí grandes altitudes, beleza? Quanto mais jovem é o relevo, significa dizer o quê, professora? Significa dizer que ele a estrutura dele, ela foi originada há pouco tempo, né? Recente. Por isso que quanto mais jovem, maiores as altitudes desse relevo. Ou seja, a distância ali em relação ao nível do mar. Quanto mais alto vai ser ele, certo? Quanto mais jovem, mais elevado. Quanto mais antigo o relevo, mais baixo ele tende a ser. Por quê? Porque ele foi mais exposto à atividade erosiva, né? O intemperismo e a erosão, que são agentes exógenos do relevo. Belezinha?
Alguma dúvida até agora ou não? Posso seguir? Pode seguir, Ana Beatriz. Pronto. Então, ó, tá dizendo até um exemplo aqui. A erosão ela é uma espécie de lixo de carpinteiro que vai lixando o nosso relevo, né? Modelando ele com o passar dos anos. E a gente tem que perceber que a modelagem do nosso relevo ela é algo recente, mas a estrutura do nosso relevo ela é antiga. E ela é antiga por quê, Ana Beatriz? Se você parar para pensar, a estrutura geológica do nosso relevo só tem duas estruturas no Brasil, que a gente já viu. Os escudos cristalinos, né? Que eles são as estruturas mais antigas, de formação mais antiga do nosso planetinha, se formaram lá no início da nossa crosta, há 4 bilhões de anos mais ou menos, eles começaram a se formar, a se originar. E 36% do relevo brasileiro, né, ele tem essa estrutura bem antiga, lá do pré-cambriano. E já as bacias sedimentares, que constituem cerca de 64% do Brasil, né, que formaram por rochas sedimentares, por sedimentos, por matéria orgânica, enfim. Essas estruturas sedimentares, elas não são tão recentes assim também não, quando a gente pensa, viu? Elas foram formadas, óbvio, no nosso éon atual, no éon fanerozoico, mas elas datam das eras paleozoica e da era mesozoica, certo? Então, tipo, até as bacias sedimentares no Brasil, elas não são algo assim tão recente, não. Por isso que a gente diz, no geral, que o relevo brasileiro ele possui uma estrutura geológica, né, antiga que foi muito exposta à erosão. Por isso que o nosso relevo ele não é tão elevado. A gente não vai encontrar o pico mais alto do Brasil é esse aqui, ó, ele não tem nem 3.000 metros de altitude, que no caso foi o que eu falei aí agora há pouco, que é o Pico da Neblina. Ó, ele chega a ser a 2.995,30 metros. Ou seja, não tem o pico mais alto do nosso país, ele não chega nem a 3.000 metros. E isso é em decorrência de dois fatores, como eu já mencionei. O fato de que o Brasil se localiza no centro de uma placa tectônica, né, que é a placa sul-americana, mas nem sempre foi assim, vou falar disso já já. Nem sempre o Brasil ficou no centro de uma placa tectônica, nem sempre o Brasil não teve grande atividade geológica, nem sempre. Mas hoje, né, o que explica essas altitudes do relevo serem mais modestas, serem mais baixas, é o fato de que o Brasil se concentra no centro da placa sul-americana, e o outro fator, também muito importante, é que o nosso relevo ele tem uma estrutura geológica muito antiga. E eu estava pensando em outra coisa, eu estava pensando nos agentes externos, enfim. E por ser muito antigo, ele foi muito erodido, né, com o tempo. Pronto, estou batendo na tecla porque isso é a parte crucial desse assunto, certo? Professora, significa dizer que no Brasil, as nossas estruturas cristalinas, elas datam do Arqueozoico e do Proterozoico. E as nossas estruturas sedimentares, como eu já falei, do Paleozoico e do Mesozoico. Então, são antigas também. Ok. Mas significa dizer que no Brasil a gente não vai encontrar dobramentos antigos, a gente não tem dobramentos modernos, né? No Brasil a gente não tem dobramentos modernos, tipo, não tem as cadeias de montanhas mais altas do mundo, aquelas formadas há pouco tempo, através de um movimento convergente orogenético, tipo a Cordilheira dos Andes, aqui próximo da gente na América do Sul, ou então as montanhas rochosas localizadas entre os Estados Unidos e Canadá. No Brasil a gente não encontra dobramentos modernos, que seriam estruturas geológicas recentes que se formaram agora na era cenozoica, que é a era atual, né, na era cenozoica, há mais ou menos 60 milhões de anos. A gente não tem. Mas no Brasil a gente tem dobramentos antigos, ou seja, áreas que no passado, quando o Brasil não estava situado no centro de uma placa tectônica, que quando o Brasil estava ali próximo da África, existia grande atividade tectônica no nosso país, existiu sim um movimento de dobramento das nossas rochas, né? As rochas mais plásticas. Elas foram sofrendo um processo de dobramento. Então, é por isso que a gente vai encontrar no Brasil essas áreas aqui, ó. O escudo das Guianas, nessa parte norte, pega um pouquinho a parte norte do Brasil, são áreas de dobramentos antigos, né? São áreas que no passado tiveram altitudes maiores e hoje em dia foram mais rebaixadas, mas ainda tem sim certa altitude. E essas partes, como eu falei aqui, do Atlântico Leste e Sudeste, né? Os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que pega aqui o Sudeste do Brasil e o Sul do Brasil. É onde a gente vai encontrar as áreas mais elevadas do Brasil, porque também são áreas de dobramentos antigos. São áreas que no passado, quando o Brasil tinha grande atividade tectônica, foram dobradas, sofreram o processo de dobramento e eram bem elevadas. Sendo que, como são muito antigos, né, o nome é dobramento antigo, sofreram muito a ação da erosão, então foram muito modeladas. É por isso que hoje em dia se reflete mais em serra, em planalto,
em planaltos, ou seja, superfícies do terreno mais modestas, mais baixas, ok? Então, nem sempre o Brasil teve no centro de uma placa tectônica, a gente tem que ter isso em mente. Então, é por isso que a gente vai contar com alguns dobramentos antigos, mas recente, dobramento moderno, a gente não tem. Não tem dobramento moderno. Tudo isso aqui eu já falei, perfeito. Pode grifar se vocês tiverem com o livro essa última parte aqui desse tópico. Ó, então, podemos dizer que a estrutura geológica do Brasil ela é antiga, de fato. A nossa estrutura geológica ela é antiga, porque até as bacias sedimentares elas já se formaram, né, em eras geológicas antes dessa nossa atual. As nossas bacias sedimentares elas datam do Paleozoico e do Mesozoico. Então, também é antigo. E os nossos escudos também são bem antigos, né? São as superfícies as estruturas mais antigas, ok? Então, a estrutura geológica do Brasil é antiga? Sim, beleza, ok. Mas os agentes que modelam, que atuam no nosso relevo, eles são recentes, como eu já tinha falado. Então, grife isso aí, que é tipo um resumão dessa primeira parte, certo? Os agentes que modelam o nosso relevo hoje em dia, né? Intemperismo, erosão, eles estão atuando constantemente. Então, o modelamento do nosso relevo, ele é um modelamento recente. Mas a estrutura dele, ela é antiga. Oi. Tanto o intemperismo modifica o relevo, como também modifica o solo, né? Sim. Você já deve ter começado a estudar a parte de solo e viu que os solos são formados. Aí eu vi que você falou a mesma coisa que acontece no solo. Mas é isso mesmo. Porque o relevo, o solo faz parte do relevo, né? É a partezinha superficialzinha do nosso relevo. E aí o solo ele é formado justamente pelo processo de intemperismo, né? De intemperismo das rochas. As rochas, o processo que as rochas sofrem de intemperismo, que elas vão ser fragmentadas, vão formando o solo. Ok. Que benção Deus. Aí, olha, eu disse que ia mostrar essa tabelinha. Tabela ipsométrica do Brasil. Ipsométrica quer dizer em relação à altitude, né? Do nosso relevo. Olha aí, olha. Mais de 50% do relevo brasileiro, ele tem em torno de 200 metros a 900 metros. Ou seja, não chega a ser nem a 1.000 metros, né? Mais de 50% do nosso relevo. Cerca de 40% varia entre zero, o nível do mar, a 200 metros, e maior de 900 metros, apenas 3% dos terrenos no Brasil. Ou seja, revelando aí mais uma vez, escancarando para a gente que o nosso relevo ele tem altitudes moderadas, né? Baixas, não, modestas, não tão elevadas. Ok? Posso continuar, né? O relevo brasileiro e sua classificação. Vamos lá. Ao longo da história da geografia do nosso país, surgiram algumas classificações do relevo no Brasil, certo? Mas aí a primeira a ser bem conceituada, né, bem analisada e tudo mais, que realmente reflete bem a realidade do Brasil, não tão bem que a gente vai ver que tem uma mais recente que reflete melhor, mas enfim, a primeira classificação do relevo brasileiro a ser aceita, né, e tudo mais, foi uma feita em 1940, que é essa aqui embaixo, ó. Pera aí. Ó, relevo do Brasil, feita por um professor, certo? Da USP, o Haroldo de Azevedo. Um dos primeiros professores do Departamento de Geografia da USP. Na verdade, a gente vai ver que as três classificações, tanto de Haroldo de Azevedo, quanto de Aziza Bissaber, quanto de Jurandir Rois, foram classificações feitas por professores de Geografia do Brasil. Todas três. A gente vai ver que foram professores de Geografia. E todos três, curiosamente, foram professores, né, estiveram atuando na USP de São Paulo, em São Paulo. Então, essa primeira classificação do relevo aqui, a de Haroldo de Azevedo, ele analisa o Brasil ele só analisa conforme dois tipos de relevo, né? Aqui inexistem as depressões. Ele analisa aqui o relevo brasileiro conforme os planaltos e as planícies. E, de acordo com ele, existem 59% de planaltos no nosso país. Nosso relevo, né, ele é composto por 59% de planaltos e 41% dele, o restante, de planícies. Professor, o que é que ele levou em consideração para fazer essa classificação do relevo brasileiro em 1940? Ele levou em consideração aqui o critério principal dele foram as cotas altimétricas. O que é isso, cota altimétrica? Altimetria do relevo, né? Tudo que ele viu aí, ó, ele analisou o Brasil. Tudo que ele observou que estava acima de 200 metros de altitude, ele considerou como planalto. Tudo que estava acima de 200 metros são planaltos, para Haroldo de Azevedo.
né? Seriam superfícies mais elevadas do que seu entorno e com topo plano, certo? E as planícies, ele considerou que tudo que tivesse abaixo de 200 metros, abaixo, seriam planícies. Então, de acordo com a classificação dele, né, foi feito esse mapinha aqui, onde ele estipulou aí as áreas de planalto e as áreas de planícies. E aí a gente vê, ó, Planalto das Guianas, Planalto Central Brasileiro, Planalto Meridional. Meridional quer dizer sul, lembram? Meridional quer dizer sul. Planalto Meridional e Planalto Atlântico. E aqui, ó, planície costeira, planície amazônica e planície do Pantanal. Beleza? As áreas mais altas do Brasil são, no caso, essa daqui, Planalto das Guianas, e aqui do Planalto do Atlântico, né? Onde engloba aqui alguns planaltos e algumas serras, dessa parte sudeste e sul do Brasil. Belezinha? Isso foi em 1940. Agora vamos para 1958, com outro professor de geografia do Brasil. Esse aqui é um dos mestres, é um dos mais comentados na geografia física. Tipo, ele é quase um deus na geografia física. Esse homem morreu faz pouco tempo. Aziz Absaber. Também foi professor da USP. Ele analisou o relevo brasileiro conforme também planaltos e planícies, mas ele tem uma diferençazinha do Haroldo de Azevedo. Aqui, ele classificou o relevo conforme os processos que dão forma ao nosso relevo. Ele analisou alguns processos geológicos que, com o tempo, vai modelando nosso relevo, vai formando, dando forma ao nosso relevo. Então, além de Aziz Absaber, ele observar essa questão da altitude, certo? Da distância em relação ao nível do mar, do tamanho do nosso relevo, ele também levou em consideração os processos geológicos que dão forma e que modelam o relevo brasileiro. Então, ele tem esse quê a mais aí do Haroldo de Azevedo, que ele não levou em consideração, né, o Haroldo de Azevedo. Ele não levou em consideração, por exemplo, o intemperismo, a erosão, o Haroldo de Azevedo, somente a altitude. Já o Aziz Absaber não. Ele introduz essa questão aí de analisar os processos que estão dando forma e também, né, modelando ali as nossas estruturas, os nossos relevos. Estou falando rápido e mas vocês estão entendendo. Se não tiver, diga. Aí, o que é crucial nessa classificação dele, né, do Aziz Absaber? Esse esquema está perfeito para entender isso aqui. Ele diz o seguinte: nas áreas de planaltos no Brasil, se predomina o processo erosivo. Planalto, o que predomina é o processo erosivo. Já a planície, o que predomina é o processo de sedimentação. Que a gente vai ver que essa sedimentação é um processo mais recente. Já vou mostrar. Peraí. Então, vamos lá. De cara, a gente já consegue perceber, isso aqui é estudado até hoje, viu? Isso aqui realmente é verdade. Tipo, as áreas de planaltos, tanto planalto quanto depressão, são áreas que sofrem mais a erosão do que a sedimentação. Já as planícies são áreas, são terrenos, né? São relevos que sofrem mais o processo de recebimento de sedimentos. Ok. E aqui está o mapa dele, ó. Lindo e maravilhoso. Classificação de Aziz Absaber, 1958, finalzinho da década de 50. Segunda grande classificação do relevo brasileiro. Planícies e terras baixas. Aí ele considerou isso aqui, né? Planície e terra baixa também tem lá no mapa de Haroldo de Azevedo, uma parte aqui da planície amazônica. Planície costeira. Planície do Pantanal. Já estava no mapinha do Haroldo de Azevedo, vocês devem ter observado isso. E os planaltos, né? Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Maranhão, Piauí, Planalto Nordestino, serras e planaltos do leste e sudeste, são as áreas mais elevadas. E o Planalto Meridional, que também estava lá no de Haroldo de Azevedo, em 1940. Meridional quer dizer sul. Aí vamos para aqui, vamos para a terceira e última classificação. Última que eu estou dizendo assim, porque ela é a mais utilizada em textos acadêmicos, na faculdade, né? Em livros, ela é a mais utilizada, para a gente compreender a realidade do relevo brasileiro hoje e também de forma mais concisa, mais completa. Essa daqui, essa terceira classificação foi feita por um professor também de geografia, o Jurandir Ross, também muito famoso na geografia física, ele. Em 1990, ele classificou o relevo brasileiro em 3 unidades de relevo. Ele diferenciou, né? Peraí, deixa eu botar aqui na dele, deixa eu ver se tem aqui na outra página, eu acho. Cadê? Aqui. Unidades morfoestruturais do Brasil, conforme a classificação de 1990 de Jurandir Ross. O Jurandir Ross classificou 28 unidades de relevo no Brasil, que ele denomina da seguinte maneira: 11 planaltos, 11 depressões, não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, e 6 planícies. Então, ele analisou uma outra coisa, né? Enquanto o Haroldo de Azevedo e o Aziz Absaber disse que no Brasil só existiam a presença, né, dos planaltos e das planícies,
O Jurandir Roys, ele introduz aí uma nova unidade do relevo, um novo tipo de relevo, que são as depressões. E eu já falei que os planaltos e depressões se predominam a erosão e nas planícies a sedimentação. Isso é importante, vocês responderem questões no futuro. Sim, o que mais? Ele meio que foi favorecido, o Jurandir Roys, porque ele fez essa classificação do relevo no Brasil no final do século XX. Existia no Brasil durante 1970 e 1985, ou seja, durante 15 anos, um projeto chamado Radam Brasil. Eu acho que eu já falei deles para vocês naquele livro 1, salvo engano. O projeto Radam Brasil era um projeto que visava mapear o território brasileiro, reconhecer as potencialidades naturais do nosso país, tipo, onde é que existiam solos férteis, onde é que existia a predominância de tal tipo de mineral, e principalmente visando essa questão econômica, né? Assim, a gente sabe que tem essa questão econômica. Eita, pipoca? 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 Peraí. Pipoca? Pipoca? Mulher, você tá bom? Uma hora dessa. Andando para cima e para baixo. Parece que não tem casa. Voltei. Pipoca tinha dado uma fugidinha. E chegou agora. Cadê? Ô, Ana Beatriz. Foi. Oi. E aquelas áreas que não são consideradas áreas? Não sei se você me entende. Não, entendi não. Aquelas áreas que não são consideradas, como assim? Tipo, existe a área, só que ela não é considerada como um território, entendeu? Sim, tipo, são áreas de transição, geralmente, o que a gente encontra mais de um tipo de unidade, né? Existem, sim. Tipo essas coisas. Aí como é que faz? Se Elas tem uma... entram também? Não, tá aqui dentro do mapa, sabe? Ele classificou por números todas as áreas no Brasil. Mas é claro que tem alguns locais que, tipo, você não tem como definir 100%, né? Porque a gente vai encontrar ali mais de uma unidade, tipo, uma depressão que está margeando um planalto, ou uma planície que está margeando, está próximo a um planalto. Enfim, tem alguns locais que realmente não dá para a gente saber assim 100%, né? Na prática. Mas ele classificou o relevo todo, pode olhar aí, no mapinha, relevo todo. Em 28 unidades, separou em 28. Cadê? Sim, aí eu tava falando do projeto Radam Brasil, né? Eu disse que ele meio que se favoreceu desse projeto. De fato, ele se favoreceu desse projeto. Hoje tá acontecendo tudo essa aula. Peraí, tá descarregando. Aí esse projeto, ele visava reconhecer as riquezas do nosso país. O Radam Brasil. E ele também se utilizou da aerofotogrametria, né? Eram feitas imagens do Brasil, né? Captadas imagens através de radares que estavam acoplados em aviões. E aí ficava sobrevoando o Brasil e captando imagens do nosso país. E aí, com isso, né, foi a primeira vez que foi feita a classificação do relevo brasileiro, tanto utilizando a questão terrestre, né, os dados terrestres, quanto dados aéreos. E é por isso que ela é a mais completa, ela é a mais concisa das três. Então, ele se utilizou de algumas técnicas desse projeto, técnicas de aerofotogrametria, o que mais? Deixa eu ver se falou outra coisa. Então, ele acabou classificando o relevo brasileiro conforme o critério altimétrico também, ou seja, altimetria, ele também utilizou a questão altimétrica, a questão do que forma, o que modela o nosso relevo, e uma coisa interessante é que ele levou em consideração a estrutura geológica, né, que os outros não tinham dado tanta ênfase a essa questão também, a estrutura geológica do relevo, para classificar o relevo. Esse é um ponto crucial também dele. Pronto, acho que falei tudo da parte dele. Aí aqui em cima, ó, tem as três coisas que o Jurandir Roys levou em consideração, né? Condicionantes para explicar o relevo. Quais são eles? Ó, a técnica do Radam Brasil, né? A aerofotogrametria, que existiam radares nos aviões e eles ficavam captando imagens da superfície brasileira. Fatores morfoestruturais. Oi. Tem até uma questão do Enem, que é uma imagem parecida com essa. Com essa, né? Eu acho que eu já vi também. Foi a do ano passado, que era... Ano passado? Sei lá, do albedo, sei lá. A reflexão, né? É a do albedo? Mas albedo é na parte de climas, vocês vão ver ainda. Mas essa... É parecida com essa, mas a do albedo mostra a questão da absorção do calor.
Então, mas foi mais ou menos assim que eu vi. Era parecida a imagem, mas é uma outra coisa lá. Outra Aham. dinâmica. Não sei se essa que a Eduarda está falando é essa. Essa é a Eduarda que você está falando? Eu tô Também? procurando ver se é, mas eu Essa sei que do... tem imagem parecida com essa. Tá bom. Então vamos lá. Fatores que foram essenciais para essa classificação do Jurandir Royce. Fatores morfoestruturais, tipo de estrutura geológica, ele levou em consideração. Fatores morfoclimáticos, dinâmica entre o clima e o relevo. A gente sabe que o relevo ele também é influenciado por questões climáticas, tipo se é muito úmido, se é seco, se é muito quente, se não é tão quente, se tem ali mais de uma estação bem definida, enfim. Fatores morfoesculturais. Esculturais são os que esculpem, né? Dinâmica entre os agentes externos, ou seja, intemperismo, erosão e o relevo. Essa dinâmica aí que promove alterações no nosso relevo. Ok, beleza. Já vemos isso aqui. Agora vamos para as partes mais aprofundadas, né? Aqui vai falar um pouquinho mais das depressões, dos planaltos e das planícies do Brasil. De acordo, obviamente, com essa classificaçãozinha aí do Jurandir Royce. Aí vamos lá. As depressões. Depressões são áreas mais baixas do que o seu entorno, né? São áreas mais rebaixadas do que o seu entorno, onde predomina o processo erosivo. Ok. E o livro ele estipula aqui que seriam áreas situadas entre 100 metros a 500 metros de altitude. De 100 a 500 metros. Ou seja, quer dizer que as nossas depressões, elas são depressões relativas, né? Acima do nível do mar. Ok. Sim, onde é que a gente vai encontrar depressões no Brasil, professora? Tanto em áreas cristalinas, de rochas magmáticas e metamórficas, quanto a gente também pode encontrar a presença de depressões localizadas em áreas de sedimentos, áreas de bacias sedimentares, certo? Da mesma forma vão ser os planaltos. A gente tanto pode encontrar planalto em área cristalina, quanto pode encontrar planalto em área sedimentar, certo? Acontece tanto com depressão isso, quanto com planalto. Ok. Então, a maioria das depressões do Brasil se originou a partir de processos erosivos que atuaram nas bordas das bacias sedimentares. E aí a gente vai ver que no Brasil tem muitas depressões que são marginais. O que seria isso? Depressões marginais. São depressões que elas ficam margeando, ficam ali próximas a bacias sedimentares. Por isso que se chama marginais, porque elas margeiam as bacias sedimentares. Certo? Ficam ali nas proximidades de bacias sedimentares. Na Amazônia, por exemplo, temos as depressões do norte da Amazônia e do sul da Amazônia. Elas foram esculpidas em terrenos cristalinos e ocupam agora uma grande estrutura sedimentar. A gente vai ver que muitas depressões no Brasil, elas vão estar em contato com dois tipos de estrutura. Vão ser esculpidas pela ação dos agentes externos, em áreas de escudos de cristalinos, mas aí vão ser depositadas em áreas de sedimentos, de bacias sedimentares, igual essa daí que está mostrando. Essas depressões são denominadas de marginais. Depressão marginal seria aquela que fica margeando, fica ali próximas às bacias sedimentares. Ok. E vai lá na frente dessa aula, vai explicar de novo esse tipo de depressão, viu? As depressões marginais, as periféricas e as interplanáuticas. Vai mostrar já já. Em alguns trechos dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando aí sudeste do Brasil e sul do Brasil, nós vamos encontrar depressões que são chamadas de periféricas. Que é isso, professora? Depressão periférica. Áreas mais rebaixadas do que seu entorno? Sim. Mas ela tem esse nome periférica porque ela se localiza numa zona de contato entre uma área cristalina e uma área sedimentar. Ela fica numa área de contato, ok? Por isso que é periférica. Então, as depressões do sul estão próximas aos terrenos cristalinos. Tal, ok. A depressão sertaneja, que no caso é o nosso tipo de depressão, né? A nossa unidade do nosso relevo aqui, que engloba Caicó. É chamada de depressão sertaneja. Mas aqui, no caso, vai falar do São Francisco. A depressão sertaneja do São Francisco, cortada em parte pelo Rio São Francisco, apresenta uma peculiaridade. É a existência de pediplanos. O que seriam esses pediplanos, professora? Áreas rebaixadas, geralmente que passaram por processos erosivos muito intensos, ocasionados principalmente pela dinâmica climática. Tipo assim, são áreas que durante muito tempo foi muito úmido e durante muito tempo foi seco. Então, foi deixando aquela área ali bem rebaixada com o tempo,
pela ação climática. Vamos de planaltos. Eu falei que planaltos são áreas que predominam o processo de erosão, não é isso? Tem mais a presença da erosão do que a sedimentação. Sedimentação a gente vai encontrar mais em áreas de planícies, ok? Tanto os planaltos quanto as depressões a gente vai encontrar em áreas de escudos cristalinos, ou seja, com a presença ali muito forte, maciça, de rochas ígneas magmáticas e rochas metamórficas, beleza? Mas a gente também pode encontrar planaltos de estrutura sedimentar, certo? Os dois. Assim como a gente encontra depressões nos dois tipos de estrutura, a gente também encontra planaltos nos dois tipos de estrutura. Ok. E em relação à altitude, o livro ele caracteriza, né, o Juran de Roys, ele caracteriza que todos os planaltos que estão ali acima de 300 metros, né, que se localizam acima de 300 metros de altitude, eles têm essa configuração de pode ser configurado como um planalto. Ok, falei disso. Aí, ó, de acordo com essa classificação de Juran de Roys, os planaltos eles podem ser agrupados em 4 categorias de acordo com a sua gênese, né, de acordo com a sua formação. Os planaltos sedimentares, planaltos em núcleos cristalinos arqueados e planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma. Espera aí que a gente vai falar cada um deles. E aqui embaixo dá o outro, né? Planaltos em cinturões orogênicos. Seriam planaltos onde a gente vai encontrar os planaltos mais altos do Brasil. As áreas mais altas do Brasil, elas se localizam aqui, nesse tipo de planalto aqui. Os planaltos em cinturões orogênicos, que seriam os dobramentos antigos, né? Lembra que eu falei que a gente tem dobramento antigo? Quando o Brasil existia grande atividade geológica e tudo mais, algumas rochas foram dobradas, enfim. A gente tem alguns resquícios aí de dobramentos antigos, que é naquela parte do sudeste e sul do Brasil e no escudo das Guianas. Então, nessas porções a gente vai encontrar alguns planaltos orogênicos, que tá aqui, esse tipo aqui, ó. Planaltos em cinturões orogênicos. No caso, vou até citar aqui alguns deles. Como Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, serras de Goiás, Minas, planaltos e serras do Alto Paraguai,